paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de 1 Samuel, no capítulo 23. Eu tenho como título Davi salva a cidade de Keila, ou também Davi consulta o Senhor. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor. Antes de prosseguir, eu quero chamar a atenção aqui para a atitude de Davi, que ainda não havia sido aclamado como rei, mas já tinha a atitude de rei. Essa atitude deveria ser daquele que estava reinando, do rei Saul. Mas Davi, como a Bíblia chama, o homem segundo o coração de Deus, não deixou passar desapercebido que uma cidade do seu povo estava sendo atacada pelos seus inimigos filisteus e que ele não passaria sem tomar as dores daqueles que são seus. Isso aqui já é uma atitude aclamada de rei que Davi toma, mesmo não estando assentado num trono. Então ele consulta a Deus. Quando nós vemos essa expressão no Antigo Testamento, consultando a Deus, Deus, quando ele instituiu o tabernáculo, a arca da aliança, os objetos sagrados, ele instituiu também a veste sacerdotal, a estola sacerdotal, que o sacerdote tinha, ele carregava no peito o éfode. Esse éfode tinha as 12 pedras, representando as pedras de cada tribo de Israel, mas também tinha 2 pedras chamadas Urim e Tumim. Então, o rei chamava o sacerdote, que vinha com a estola sacerdotal, e essas 2 pedras, elas eram meio que jogadas, dependendo da sua posição, a resposta era sim ou era não. Isso acontecia no Antigo Testamento como instituição de Deus, mas hoje não. Hoje tudo que nós necessitamos, o nosso urim, o nosso tumim, a nossa direção, está toda ela na palavra de Deus, por isso nós precisamos conhecê-la. Então Davi manda chamar o sacerdote e consultar ao Senhor, e ele diz: devo ir e atacar os filisteus? Era assim que era a consulta, fazia as perguntas. Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Então Davi já tinha tudo o que ele precisava. Ele consultou ao Senhor e o Senhor responde para ele através ali das pedras de Urim e Tumim. Ele responde para eles: sim, vai, porque a vitória é sua. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila, que é a cidade, para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele responde. Então Davi já tinha a palavra de Deus: vai, que eu sou com você, vai, que o exército inimigo vai ser derrotado. Só que o exército disse assim: se aqui em Judá, em segurança, nós já estamos com medo, quanto mais ir para onde o inimigo está. E
ficaram amedrontados. Ainda bem que Davi não ficou amedrontado como o povo ficou, porque senão ele poderia dizer, eu acho que Deus falou, mas Deus não falou não. Mas ele consulta o Senhor novamente para ter essa certeza, tirar essa dúvida que o povo, será que o povo estaria certo? Será que o povo tinha razão para estar temendo? E Davi então consulta a Deus do Senhor e ele responde para Davi, vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, aquele que escapou, dos 85 profetas que foram mortos, foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Esse manto sacerdotal que trazia o éfode, que trazia as pedras para consultar a Deus, o Urim e o Tumim. Então Davi tinha um sacerdote ungido, consagrado, e Davi tinha ao lado dele também esse poder, de consultar ao Senhor. Isso é algo tão importante nas nossas vidas. Como nós nos pouparíamos de angústias, de prejuízos, se nós consultássemos ao Senhor. Se nós orássemos e ficássemos esperando a direção do Senhor. Como a gente ficaria livre de tanta angústia nos dias de hoje, se também aprendêssemos colocando a nossa fé em ação, colocando a oração em ação e consultar a Deus de qual é a vontade de Deus, porque Deus nos revela as armadilhas que tem para nós no caminho. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Saul estava o tempo todo de ouvidos em pé, para saber onde Davi estava. E sempre tinha um e outro que traía Davi e entregava Davi nas mãos de Saul. E aqui nessa situação, o rei Saul, cheio daquele ódio que nós já falamos sobre isso, ele disse: bingo, agora eu pego Davi, porque a cidade de Keila é uma cidade cercada de altas muralhas e não vai ter como Davi fugir. Esse foi o plano de Saul. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: ó Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me responda. Então Davi não poupava de consultar a Deus. Todas as vezes nós vamos ver Davi consultando a Deus. Agora a questão era o outro inimigo, que ele vinha escondendo e fugindo dele. O próprio povo de Israel e o rei Saul vinha contra Keila. E Davi ficou em dúvida. Será que ele vai vir mesmo?
Será que o povo de Keila, que eu acabei de salvar dos filisteus, vão me entregar a Saul? E Deus responde para ele assim: sim, Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, eles vão entregar, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais os seus mais ou menos 600 homens, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. O que nós aprendemos aqui? Davi havia acabado de salvar a cidade com os seus habitantes, a cidade de Keila. E estava ali abrigado. Quando ele também soube que Saul vinha contra ele, porque Deus não deixava Davi enganado, sempre trazia a revelação do que Davi precisava saber, mais alguma coisa que a gente tem que confiar, que Deus não nos deixe enganado. Salmo 25, versículo 1 e 2. Não nos deixa enganados e não nos entrega a vergonha. Então, Davi consulta o Senhor mais uma vez. Como eu estou dizendo, ele não poupava. Que coisa bonita, né? E ele então consulta e Deus responde para ele: sim, Saul está vindo. Sim, os moradores de Keila que você acabou de salvar vão te entregar. Isso é interessante porque muitas pessoas pregam um evangelho de prosperidade, um evangelho de adquirir as coisas de prosperidade e nunca diz que no mundo tereis aflições, que nós passaremos por deserto, que vamos aprender como uma escola aqui nessa vida. E sim, nós aprendemos muito. Mas por que Deus revela para Davi? Ele teve oportunidade de fugir. Ele não ficou ali sabendo que a cidade ia entregá-lo e ficar questionando: mas que bando de traidores, eu acabei de salvar vocês e vocês agora estão nos entregando. Keila foi livre dos filisteus e também não queria cair nas mãos do rei Saul. Ela ia assim entregar Davi. Mas para nós, como uma aplicação, olha, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Então, quem tem compromisso com o Senhor Deus vai ter livramento com certeza, né? E é isso que nós aprendemos aqui. E começou aquela correria. Saul sabia onde Davi estava, ia atrás, e Deus revelava para Davi, e Davi fugia com seus homens. Davi passou a viver na Oreza, no deserto que fica perto de Zife. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: não tenha medo, Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas foi para casa. Nós já vimos a aliança de Jonatas, filho do rei Saul, com Davi, e aqui aparece esse amigo que diz que ama Davi como a si mesmo, e ele aparece não para se beneficiar de nada, isso que é amigo, ele aparece para consolar, para confortar, para trazer uma palavra de vida para Davi, e ele fala para Davi: olha,
Você será rei de Israel. Deus é com você e eu vou ser o segundo, né? Ele não perdeu aqui a esperança também de estar com Davi no seu reinado. Infelizmente, isso não acontece para Jonatas, né? Mas ele traz essa motivação toda para Davi. E depois continua. Aparece um e entrega Davi, aparece outro que Deus usa para avisar que Saul está vindo e Davi foge. E assim aquela coisa de gato e rato vai continuando, mas sempre Deus livrando a Davi, sempre. Davi nunca quis confrontar Saul. E no final, que Saul estava quase alcançando a Davi, ele recebe a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade. E ele volta para se defender dos filisteus. Interessante isso, porque ele tinha tanto ódio, tanta amargura, tanta inveja, que ele estava deixando o seu posto, que ele estava deixando tudo sem proteção. Aqui ele volta, deixa de perseguir para combater os inimigos lá, combatendo e querendo derrotar suas famílias. Então, Saul volta. Saul deixando o seu posto de rei, perseguindo o ódio, a vontade de matar Davi. É claro que todo esse ódio seria destruidor para Saul, e nós já vemos só atitudes e mais atitudes do rei Saul, só enfiando os pés pelas mãos, e isso, claro, não vai terminar bem para ele. Fica essa palavra para nossa meditação.